Visita dos espíritos que te querem o bem. Há uma crença de que todo espírito que se faz notar por barulhos, batidas, em objetos, é sempre um espírito zombador, que quer assombrar uma casa ou família inteira. Sim, existem tais espíritos que gostam de provocar pânico, seja por vingança pessoal, algo relacionado ao que uma ou mais pessoas lhe fizeram de mal, seja só para se divertirem. Mas há espíritos que cometem tais atos, de forma sutil, sem a intenção de perturbar alguém. Como é emocionante pensar em determinado ente querido que se foi, e de repente, sem esperar, sentir um vulto. Aquela mãe de um filho há pouco falecido, que penteia os cabelos diante do espelho, e por um segundo, nota um vulto passando pela porta. E lembra da feição daquele filho tão querido e saudoso, que naquele momento não passava pela cabeça dela, mas de repente, passou. Aquele pai que mexe em um baú, e se depara com uma fotografia antiga, da filha estimada que não está mais nesse mundo, mas que nesse momento, lhe provoca uma lembrança que o faz se emocionar. Ele nem imaginava encontrar tal fotografia ali, mas encontrou, e de repente, toda a lembrança daquela filha que se foi em tão tenra infância, lhe veio à mente. E mal sabe ele que possa ter sido dirigido por ela mesma. A filha, agora um espírito, que estava ali, o influenciou a mexer no baú para encontrar tal foto. Foi a forma dela, em mostrar que estava ali, por lhe sentir saudade também. É um engano achar que os espíritos estão indiferentes às nossas lembranças. Eles têm momentos em que se recordam, com emoção, dos eventos que passou com aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele filho, que deixou para trás, quando o mundo espiritual lhe chamou para voltar a morar. Como é bom sabermos que sentimentos dos entes queridos que se foram e nos deixaram dilacerados de tanta saudade, não acabaram para eles. Eles estão na vida espiritual. Estão vendo um mundo real, de maravilhas, mas guardam as lembranças da vida que tiveram contigo. E vêm lhe visitar, não importando o tempo que se passou. Creio que aconteceu com muita gente, como já aconteceu comigo. E creio que sempre acontecerá, de momentos em que estamos ocupados com algum a fazer, mas, de repente, vem à mente a lembrança de uma pessoa que partiu. Nem estávamos pensando nela nesse momento, mas uma música, que ela gostava, tocou no rádio. Ou caiu de uma cômoda, um objeto que foi um presente dado por aquela pessoa, ou algo material que fazia lembrá-la. Ou vamos dormir preocupados em resolver tal assunto, mas por um momento, quando estamos quase adormecendo, a imagem daquele ente querido que se foi, passa pela nossa cabeça. Tudo isso pode parecer fantasia de gente que tem uma imaginação fértil demais. Mas não. Essas recordações que surgem de repente, podem ser resultado de um esforço do espírito que ali te visita, para mostrar que está pensando em você. Que está ali, te visitando. A maioria dos espíritos usa de uma influência espiritual, para se fazer sentir. Mas também pode, segundo seus conhecimentos, a mover um objeto de forma que te chame a atenção. Há espíritos que se fazem notar por vultos. Não que queira assustar, mas é um esforço dele em ser visto, mesmo sabendo que você está encarnado, e ele não. Quase sempre, ele se aproveita dos teus sonhos, onde sua alma sai, parcialmente, do corpo, para assim, você revê-lo. Mas também, o espírito pode ir até você, por uma vontade daquele momento. Não prevemos o instante em que vamos lembrar de uma pessoa, e com os espíritos também não é diferente. Surgiu neles, de repente, a vontade de te ver. E ele vê. E nessa visão, pode ansiar ser visto, ser notado, ou ser sentido por você. E aí surgem esses eventos que temos como algo tolo, mas que para ele, fora importante. Inclusive, para te ajudar, pode usar esse tal poder de mover um objeto, para lhe livrar de um problema. Dou como exemplo, você vai sair de casa. Está apressado. Procura a chave da porta em tudo quanto que é canto, e não acha. Não lembra onde a colocou. Daí passa 1 minuto, 2, 3, e nada de achá-la. De repente, a encontra no lugar onde agora se lembrou de tê-la deixado. Mas você nem desconfia, que aquele espírito que quis teu bem,
Fez você esquecer de onde colocou a chave, para que ganhastes tempo para escapar de um incidente que aconteceu num local, no momento em que você ia passar ali. Por 3 minutos de procura da chave, você escapou de sofrer tal perigo. Sabemos que temos nosso espírito protetor sempre a postos para nos ajudar. Mas temos espíritos, entes queridos que se preocupam conosco e tentam nos livrar de pequenos incidentes. Não estão presentes a todo momento como o espírito protetor, mas pode estar presente em alguma situação. Inclusive, quando temos uma avalanche de problemas que nos derruba, um problema de saúde, uma crise no casamento, uma briga com os filhos, um desânimo da vida. Muitas vezes, esse parente, esse amigo, desencarnado, vem lhe visitar. Dar-lhe forças. Algumas vezes, segundo sua evolução, pode te influenciar a tomar uma decisão num conflito que passas. Imagine como devem existir pais, mães, que desencarnados, que vêm dar força aos filhos no momento difícil que eles enfrentam. Lançam ideias para que eles acarretem e saiam de tal problema. O filho nem desconfia que foi o pai, a mãe, em espírito, que lhe deu tal ideia, mas seus pais se emocionam em terem dado tal conselho que o filho seguiu. Pensas que a paternidade, a maternidade, acaba com a morte do pai, da mãe? Não. Não acaba. Por mais que eles estão vivendo a vida espiritual com afazeres importantes para a evolução deles, eles não deixam de se preocupar com os filhos que deixou. Eles apenas têm uma visão diferente do sofrer, porque por estarem na vida espiritual, têm outro olhar de tal provação, eles sabem que tal sofrimento é temporário, e que te serve como experiência ou aprendizado na vida. Órfãos que padecem por doenças graves que lhes põem numa cama, muitas vezes, na solidão torturante, fazendo-lhes temer a morte, são, muitas vezes, consolados pelo pai, pela mãe, desencarnados, ali, a se esforçarem para que o filho tome força para seguir seu tratamento, se obstinando na fé, para se sair vencedor. Todos nós recebemos visitas espirituais. O mais solitário dos homens, que não recebe visitas de parentes, também os recebe. Podemos não vê-los, nem senti-los, mas eles nos visitam. E isso denota a saudade que espíritos também sentem por nós. A emoção das lembranças acontece nos dois mundos, aqui e acolá.